Muito bom dia, agronegócios. Sexta-feira, 23 de junho de 2023. Agora são 9 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente está começando a nossa abertura de mercado, que acontece pelo noticiasagricolas.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, ative ali o sininho para receber todos os alertas da nossa programação e ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que ali pelos bastidores a gente tem o apoio também da Letícia Guimarães nos ajudando com a interatividade. Ou seja, nessa telinha que está aí do seu lado, você pode participar conosco, mandar sua pergunta, seu posicionamento, sua crítica, sua sugestão. O importante é estar conosco. E eu te lembro também que nesta sexta-feira, dia 23 de junho, a gente vai dedicar este Bom Dia Agronegócio ao nosso mestre e mentor João Batista Olive, que está fazendo aniversário. Para nós graças a Deus, né, ter o João Batista mais um ano conosco, iniciando mais um ano de vida. Então, João, feliz aniversário. A gente tem enorme admiração por você. Você é o nosso principal farol, quem ensinou a todos nós aqui o que somos hoje. Eu tenho pessoas dizendo que a gente está sem áudio. A gente está com um probleminha no áudio. Estou pedindo aqui para a nossa equipe até verificar. Vou mexer aqui no meu microfone, ver se está tudo bem. Tudo certo? Pessoal, por favor, me digam se vocês estão me ouvindo bem. Agora o Flávio falou que está me ouvindo legal. Então, ótimo. Se vocês tiverem mais algum probleminha, por favor, coloquem aqui no chat, tá? Mas, enfim, quero, então, continuar aqui e concluir o nosso parabéns para o João Batista Olive, então, que hoje está de aniversário, neste 23 de junho. Não à toa, né? Chamado João Batista, que está pertinho ali do dia de São João, né? Amanhã, se não me engano, né? Vamos checar. Então, é isso, né, minha gente? Amanhã, dia 24 de junho, é dia de São João, e não à toa, então, João Batista Olive leva este nome. Parabéns, feliz aniversário, a gente te ama, João. 9 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos fazer o seguinte, a gente vai já chamar o Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing, lá dos Estados Unidos, Boca Raton, para saber como é que tá a safra americana. Antes disso, a gente vai checar os preços para te sintonizar ali com o mercado. A gente vai começar com a Bolsa de Chicago, onde os grãos continuam recuando. A soja perde 1,7% agora para 14 dólares e 73 cents por bushel no contrato julho. O milho perde 3% para 6 dólares e 1 cent. O trigo, 7 dólares e 25, uma baixa de 1,8%. Ainda em Chicago, entre os derivados de soja, nós temos queda de 2,7% para o farelo, para 404 dólares e 90 cents por tonelada curta. O óleo de soja, 0,3% de baixa, para 53 cents mais 61 por libra peso. Nós vamos checar ainda a Bolsa de Nova York, onde o café cai mais de 2%, mais de 2,5%, para 1 dólar e 65 mais 55 por libra. O açúcar, 24 cents mais 50 por libra peso, uma queda de 1,7%, dois mercados sobre os quais a gente vai tratar também aqui no Bom Dia Agro já. Algodão caindo 1,1% para 79 cents mais 26 por libra peso. O petróleo, 68 dólares e 58 no WTI, com queda de 1,3%, e a gente vai checar também o Brent, que é referência para o quadro global de oferta e demanda. A queda aqui é um pouquinho mais tímida, de 1,2% contra 1,4% no WTI. O Brent perde 1,2% para 73 dólares e 27 cents por barril. O gás natural hoje tem uma pequena alta de 0,2%, o ouro sobe 0,3%, a prata cai 0,5%, o cobre 1,8% de queda. Então, a gente tem quase para todas as commodities hoje baixas consideráveis. Nós temos também os índices acionários americanos caindo um pouquinho. O dólar index sobe forte, tem alta de 0,5% agora. E a gente tem ali algumas movimentações do mercado aguardando por novas falas que o Jerome Powell faz hoje, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Eu aproveito para te lembrar que a China está de feriado até segunda-feira, tá? Então os mercados por lá estão parados, os negócios estão bem mais lentos. Feriado na China é coisa séria, né? Então eles estão ali um pouco mais lentos também nos negócios, nos serviços. E vai até segunda-feira, dia 24, 25, 26 de junho, tá? E o que nos traz Eduardo Vanin nessa mistura de financeiro mais fundamentos?
Bolsas no Ocidente em queda, China em feriado até segunda-feira, petróleo com queda de 1,7%, câmbio offshore na China continua subindo, hoje às 7h22, o que é negativo para as commodities. O câmbio na China começou o ano abaixo dos 6,80 e o índice de commodities da Bloomberg hoje também caindo. Como eu falei, praticamente todas elas em campo negativo, 1,2% de baixa. Powell falou essa semana no Senado americano, deixando a porta aberta para mais 2 altas de juros. Inclusive, com o próprio Vanin, abordei essa situação no fechamento de mercado da quarta-feira, tá? O Fed Watch, é aquela expectativa para o Federal Reserve, né? Continua precificando ou nenhuma alta, ou apenas mais uma de 0,25%. A ONU vê como 99% de chance de a Rússia abandonar o acordo do corredor de grãos ali da região do Mar Negro, e uma nova revisão para baixo na produção de milho na Argentina foi apontada, foi trazida, e o mercado já sabe que a gente tem perdas ali bastante consideráveis. Então a gente está acompanhando, está monitorando. São 9h15 pelo horário oficial de Brasília. Checados os mercados, vamos trazer, portanto, para essa conversa o nosso amigo, né, Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing. Ele fala conosco direto de Boca Raton, na Flórida. O Aaron já está conosco? O Aaron já está conosco. Aaron Edwards, muito bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agro. Bom dia. Aaron, vou fazer uma primeira pergunta direta e objetiva para ti. Como está a safra 2023-24 dos Estados Unidos agora? Ela não está ótima, ela está abaixo da média. E eu falei com vários produtores que falaram: olha, se chover esse final de semana, eu não vou ter uma safra recorde, não vai ser aquela maravilha, mas tudo bem, eu vou estar ok. Então, a estimativa do USDA é aquele trendline yield, que é aquela produtividade crescente. Então, seria uma safra monstruosa, recorde. O número publicado, digamos, oficial, ou que está no papel pelo USDA, na minha opinião, é grande demais, já poderia ter sido reduzido em junho, não foi. Daqui para frente vai ser reduzido. Até aí, normal, eles costumam publicar o maior número em maio e daí vai reduzindo. Agora, para mim, entre manejo e genética, eu acho improvável uma quebra como teve, por exemplo, em 2012. Mesmo se nós tivermos uma seca que continua intensificando, a genética e o manejo melhoraram muito, e com um mínimo de umidade a reação é muito maior no sentido de recuperação de lavoura. Então, para mim, hoje é uma safra abaixo da média, não uma catástrofe. Aaron, nós vimos recentemente, ontem, né, o Drought Monitor trazendo essa condição da expansão da seca, das áreas de seca as áreas de soja e de milho sob alguma circunstância de seca, e nós pudemos perceber que houve um aumento considerável nesses índices, e ao mesmo tempo o mercado dá sequência a novas baixas. Houve uma mudança nos mapas climáticos aí para os próximos dias, para as próximas semanas, ou o mercado continua só corrigindo e realizando lucros em Chicago, como a gente está vendo hoje? Excelente. Eu acho importante uma questão de perspectiva em relação às baixas de hoje. Então, o milho, nos últimos 2 pregões, quarta e quinta-feira, o milho de safra nova, contrato de dezembro, em Chicago, negociou nos maiores patamares de 2023 todo. Então, essa notícia saiu e nós tivemos as máximas, o maior preço de 2023 inteiro. Aconteceu essa semana no contrato de safra nova de milho. Então, falar que, poxa, mas está em queda, mas está seco? Tá, essa semana nós tivemos uma alta considerável. A soja recuperou bem, não conseguiu tirar as altas do começo de ano, de mais cedo, mas também nós já tivemos uma safra grande no Brasil consolidada, então a recuperação foi considerável. É muito importante, sai a notícia, tem a movimentação de preço, aí você fala, poxa, mas você está seco, por que está em queda? Porque já recuperou mais que $1, né? Tivemos altas essa semana, então tem um final de semana chegando, tem risco financeiro, como você mencionou, tem algumas chuvas previstas e o mercado está dando uma recuada. Se o recuo que nós temos é só esse recuo de hoje,
Tudo bem, tranquilo. Semana que vem a gente volta, negocia e pode ser favorável. Também é importante lembrar sazonalidade. Muito produtor norte-americano fala, eu preciso, tudo que eu vou vender para entrega na safra precisa estar com preço até 4 de julho, porque historicamente Uhum. o risco aumenta, ainda pode ter alta, mas o risco de baixa é monstruoso passando 4 de julho. Então, não é que não tem potencial de alta, mas o potencial de baixa cresce. Então, finalmente o produtor norte-americano está vendo preços que são rentáveis no milho e na soja. A pressão a quantidade de venda era menor em muitos anos por aqui, de safra nova. Então, você tem lucro, sazonalmente está na hora de vender e você não vendeu quase nada, vai ter pressão de venda. E está tendo pressão de venda. Teve que chegar nesse patamar, né? Começou a ter pressão de venda, passando aí dos 5,5 no milho, Chicago, mas $6, muito produtor vendeu e deveria vender, tem lucro por aqui, né, Agora, nos Estados Unidos. Agora, Aaron, se esse movimento continuar, você falou, né? Se for só essa baixa, tudo bem, vamos ver como é que o mercado se comporta. Agora, se não for só esse momento, essa liquidação pode continuar acontecendo, como é que isso vai afetar essa dinâmica de comercialização do produtor americano? Pessoalmente, eu acho que antes do dia 4 de julho, eu não vou apontar tendência de alta ou de baixa nesse mercado. Se você tem rentabilidade, se faz sentido, você tem que saber que o risco está de alta e de baixa, mas essa próxima semana que vai entrar, essa volatilidade que nós vimos essa semana não me surpreenderia muito se continuar. Podemos ter dias de 20, 30 pontos de alta e depois 20, 30 pontos de baixa. Então, volatilidade entre agora e 4 de julho deve continuar. Se continuar seco até passar o 4 de julho, eu imagino que nós vamos ter uma tendência consolidada de alta, e se tiver chuvas mais regulares, nós vamos ter uma tendência mais definida de baixa. Então, volatilidade no curto prazo, e para mim, apontar tendência nesse mercado tem que saber o clima, mas provavelmente o rumo que tomar depois do 4 de julho vai ser o direcionamento por um tempo, né? Se está sustentado com altas, vai continuar subindo um tempo e o contrário é verdadeiro. Aaron, na semana que vem a gente tem um relatório de revisão diária para a safra norte-americana. Quais são suas expectativas? Eu gostaria de ver redução na produtividade. Mesmo se não tiver redução na produtividade, bom, deveria ter. Em relação à área, eu não antecipo grandes mudanças por aqui, porque, como eu já falei anteriormente, teve, por causa do seguro, até áreas questionáveis, não teve muito abandono ou plantaram cedo, plantaram dentro da janela e não replantaram ou não por causa do seguro. Então, choques de área eu não antecipo uma grande alteração em relação a isso. E também é importante observar a demanda. Soja e milho disponível, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, essa alta em Chicago, o prêmio fez um movimento contrário. Então, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, teve recuperação em Chicago e o grão disponível não mudou muito de valor, porque o prêmio foi na direção contrária. Então, para mim, isso não mostra que tem uma nova onda de demanda disposto a pagar mais. Teve um risco climático, os fundos se desfizeram da posição vendida no milho, ajudou o preço do milho, compraram um pouco na soja, e eu imagino que agora estão abandonando um pouco dessa posição comprada. E então, assim, não é aquele impulso de demanda de falar eu estou disposto a pagar cada vez mais. Então, para mim, eu tenho minhas reservas de falar que esse é uma movimentação sustentada de alta. Ou seja, Aaron, o que nós vemos acontecer para o produtor brasileiro é quase que uma manutenção dos preços diante desse movimento que você acabou de descrever para nós, porque aqui no Brasil os prêmios também tiveram essa movimentação, como você acabou de descrever, né? Perfeito. E soja e milho disponível nos Estados Unidos, a mesma coisa. O que mudou o preço bastante foi safra nova,
que o prêmio não mexeu no prêmio de safra nova e os ganhos de Chicago puderam recuperar, ou mexeu pouco no prêmio de safra nova. Então, não é que o comprador ficou mais preocupado, é que nós não sabemos a oferta da próxima safra norte-americana. Aaron, a gente tem como trazer ao produtor uma perspectiva aqui no Brasil de novos momentos, como os que nós vimos nos últimos dias, de altas um pouco mais intensas ou patamares que podem ser recuperados caso essa volatilidade continue, ou tudo vai depender a partir desse momento dessas chuvas que caírem ou não, de como as temperaturas vão se comportar, para a gente saber como é que os preços vão caminhar? É uma excelente pergunta. Para o produtor brasileiro, para mim você tem que ter duas leituras. Uma é rentabilidade safra nova. Então, se esses patamares de preço te permitem rentabilidade, fechar pacotes que faz sentido, aí vale muito a pena você falar, olha, eu entendo que o preço em dólar nesse patamar me traz uma rentabilidade, então eu estou disposto, eu preciso, tem uma janela de tempo meio restrita, né, para comprar insumos, fazer pacotes. Essa recuperação em Chicago deve ser recompensada com negócios que vão me trazer proteção de margem de lucro para a safra nova. Essa leitura para esse cenário. Quem tem grão disponível, soja ou milho, e pressupõe-se, especialmente na soja, que se você está esperando aqui quase até julho, não é um grão que você pode armazenar, porque você já passou muito tempo da safra. Então, quem tem grão disponível, eu continuo achando que o Brasil vai ter melhores oportunidades no mercado disponível mais para frente na entre-safra, tanto para a soja quanto para o milho. Então, se você consegue fechar a rentabilidade na sua operação do próximo ano, essa recuperação em Chicago faz diferença para isso? Com certeza tem que aproveitar. Agora, para o grão disponível, se o premium está compensando o ganho em Chicago, nós estamos começando a ver uma recuperação nesse mercado, mas paciência, né? Paciência. Se você consegue segurar, segurou até agora, nós ainda não tivemos aquela movimentação de entre-safra que muitas vezes traz oportunidades favoráveis. Bom, a verdade é que a gente tem que fazer conta agora, né, Aaron, entender como é que esses caminhos vão ser definidos e como os produtores vão percorrê-los para a gente entender também como é que o mercado vai reagir a tudo isso. Aaron, além dessas questões ligadas à safra americana, ao clima e essa volatilidade toda que vem com esse período que já é tradicional, normal de acontecer, há mais fatores ali que te trazem preocupação, que são sinais de alertas importantes a que o produtor também tem que estar atento? A minha opinião é que o câmbio e o prêmio no Brasil devem, daqui para frente, as chances de ser a favor do produtor brasileiro são maiores do que ser contra. Então, se você está vendo a formação de preço no Brasil, prêmio, câmbio em Chicago, Chicago tem a possibilidade de um recuo, mas se o produtor não vendeu na alta e o prêmio compensou, não sei se uma queda em Chicago vai mudar o comportamento do produtor brasileiro, porque é capaz do prêmio voltar e compensar isso e o mercado físico não mexer muito. Então, no curto prazo, o risco de Chicago, a não ser que você está travando rentabilidade mais para frente, para grão disponível, não me preocupa tanto no mercado brasileiro. Especialmente se prêmio e câmbio forem favoráveis. A principal coisa para o produtor brasileiro que eu viria é qual que é o tamanho da recuperação no mercado do boi. Será que realmente chegamos no fundo do poço e vai voltar e ter uma nova demanda pelo boi? E as exportações, né? Você não tem que respeitar isso. O pressuposto, a minha expectativa é que vai ter saída para esse grão brasileiro, mas isso precisa acontecer, né? Então vamos ver. E existe a possibilidade, sim, que nem eu falei, tem o risco de baixa depois do 4 de julho, mas também tem o potencial de alta. Se essa seca se agravar mais 10 dias, 2 semanas, aí nós podemos ter um quadro muito similar ao que foi, por exemplo, 2012, que você tem uma alta atípica, fora da sazonalidade, lá para agosto ou setembro,
E aí você tem uma demanda, porque tem aquela preocupação da safra norte-americana, então tem maior demanda no Brasil, maior demanda no período da safra norte-americana, então ainda é possível ter essa arrancada de preço de alta, mas você vai precisar de um agravamento do clima e contar com o agravamento, se você já tem rentabilidade, já fechou os seus negócios, tem que pé no chão, né? Pé no chão. Se dá para trabalhar rentabilidade com o que já aconteceu, é importante aproveitar essas oportunidades. É isso mesmo. Aaron, te agradeço muito por estar conosco na manhã dessa sexta-feira para a gente atualizar as condições da safra americana, as orientações para o mercado. Sempre bom receber você por aqui. Muito obrigada, meu amigo, mais uma vez pela oportunidade de conversar contigo, de dividir essas informações com a nossa audiência. Bom trabalho para essa sexta-feira e bom final de semana. Também, abraço. Abraço, até a próxima. Senhoras e senhores, então conosco, Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing, falando sobre essas condições da safra norte-americana e as formas como o mercado pode reagir. Eu acho que é muito importante essa pontuação do Aaron, quando ele faz essa comparação com a safra 2012-13, que tem sido uma comparação muito frequente entre os analistas e consultores de mercado. Foi um ano muito difícil para os produtores americanos, há 10 anos, né? Quando nós tivemos ali 2, 3, quase toda o Corn Belt sobre uma condição muito agressiva de seca, né? Nós tínhamos 2/3, pelo menos, do Corn Belt sob alguma condição muito severa de clima, uma perda de produtividade importante, uma quebra de safra. Para essa temporada, o Aaron dizia, e é bastante enfático ao trazer esse comentário. Ele diz, olha, realmente a gente tem uma safra bastante fragilizada, precisa chover, as temperaturas precisam, né, dar uma amenizada para que as coisas caminhem melhor, mas por manejo e por genética, não vejo uma mudança, uma quebra tão drástica, tão agressiva como se registrou em 2012 e 13. Então, este é um parâmetro importante, tá? Então, tenham isso em mente. Depois dessa entrevista do Aaron, eu vou puxar então já a nossa próxima manchete, que é a questão climática nos Estados Unidos. O Aaron comentou um pouquinho, mas eu quero mostrar alguns mapas para vocês. Aliás, eu vou passar aqui pro Renan, nosso editor, para colocarmos na tela os mapas também, para a gente poder entender. A gente teve essa mudança nos mapas para os próximos 6 a 10 dias nos Estados Unidos. Vou pedir para o Renan colocar esses mapas para vocês acompanharem comigo, e os mapas mostram que para este período, de 28 de junho a 2 de julho, nós devemos ter temperaturas mais próximas da normalidade no meio oeste americano, ali principalmente no coração do Corn Belt, e chuvas um pouquinho acima da média. Caso essas condições se confirmem, as lavouras deverão responder bem por isso. Agora, a gente vai ter que acompanhar também como que na quinta-feira, que vem ou não a expansão da seca para áreas de soja e milho. Então, percebam nesse primeiro mapa, é a probabilidade de temperaturas. Em toda essa área colorida em cinza, onde está escrito Near Normal, a gente vai ter temperaturas abaixo, perto da normalidade, ou dentro da normalidade. E aí a gente está falando de estados como Iowa e Illinois, os dois maiores produtores de grãos dos Estados Unidos, Indiana, com a possibilidade de ter a temperatura um pouquinho abaixo, Minnesota, Wisconsin, Nebraska, com temperaturas mais dentro da normalidade. Aí, quando a gente vai descendo nessas faixas mais alaranjadas até chegar no vermelho, são temperaturas acima da média. Descendo um pouquinho, na segunda imagem, no segundo mapa, a gente tem as probabilidades de chuvas, como vocês estão vendo aí, encher a tela de vocês com esse mapa, e toda a região colorida em verde traz as chuvas acima da média. Mesmo que ela fique um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ainda assim acima da média. Nessa bolinha verde, mais à direita e abaixo no mapa, vocês vão ver que está escrito above, certo? Isso quer dizer acima. Então, quer dizer, toda essa área, que é mais ou menos ali o delta, da região do delta, como a gente chama, para os Estados Unidos. Ainda assim, Iowa, Illinois, Indiana, Nebraska, Missouri, todos esses estados, né, Ohio, todos eles com a possibilidade, a probabilidade de chuvas acima da média. Diante disso, o que a gente pode perceber é que o mercado reage a isso. Fora
todas essas outras questões que o Aaron já pontuou. Então, os mapas mudaram um pouquinho. Se a gente vai olhar a previsão um pouco mais adiante, 8 a 14 dias, vocês vão ver que a situação também já volta a preocupar um pouco mais. Aí você volta a ter temperaturas acima da média na maior parte do Corn Belt e chuvas que vão ficar um pouquinho acima da média também, mas já com um calorão maior. As previsões últimas mostravam o mês de julho mais quente e seco, a mesma condição para o agosto. Julho é um mês muito importante para o milho e o dia 4 de julho é quase como que um divisor de águas pro milho, para os preços, para o mercado e para as decisões do produtor americano. Aí a gente vai ver um período volátil de 4 a 10 de julho, muito característico também no mercado americano, no mercado climático americano, e também olhar, claro, para a condição da soja, e a soja tem em agosto um mês mais de representatividade e definição de rendimentos. Agora, esse ano a gente plantou a soja mais cedo, também num ajuste de manejo do produtor americano, que foi algo nos sinalizado também pelo Aaron Edwards. Então a gente olha para isso com certa atenção, porque a gente já tem um percentual de lavouras de soja em um estágio mais avançado, um pouquinho de desenvolvimento, maior do que em outros anos. Então, olhar para isso também vai ser importante. Ou seja, a partir de agora, continua o foco sobre o clima nos Estados Unidos, a volatilidade tende a continuar e tende a se intensificar, tende a ser ainda muito presente, então a gente vai falar sobre isso muito ainda aqui no Bom Dia Agro. O que não tira espaço, já respondendo aqui a Patrícia Jacques, que diz: bom dia, Carla, gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre boi e sobre arroz. Vou trazer essas informações para você já já, tá bom, Patrícia? Então, 9 horas e 35 minutos, entendemos como é que tá nos Estados Unidos. Vamos seguir aqui com os nossos mercados. Eu vou até pular minha próxima manchete era sobre essa queda dos grãos em Chicago, mas a gente ainda não tinha o Aaron confirmado. O Aaron confirmou, a gente já trouxe todas as informações. Só para não deixá-los desatualizados, nesse momento, os preços da soja caem de 26 a 31 pontos mais 25 na Bolsa de Chicago. A gente está falando de julho com 14 dólares e 73 centos por bushel, o agosto com 13,92, o setembro com 13,18, o novembro com 13 dólares e 8 centos por bushel. No milho, as perdas são de 17,5 a 21 pontos, o julho tem 6,43, os demais caindo um pouco mais forte. O setembro tem 5 dólares e 96 centos por bushel, o dezembro 6 dólares redondinhos, o março 6 dólares e 8. No trigo, perdas de 17 pontos e 25 a 17 pontos mais 75. Julho, 7 dólares e 21, setembro, 7 dólares e 35, dezembro, 7 dólares e 53, março, 7 dólares e 64 centavos por bushel, certo? Então, assim, a gente finaliza os comentários sobre o mercado de grãos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do café, que hoje cai forte, cai mais quase 3% na Bolsa de Nova York. Os futuros do Arábica dão sequência a essas perdas. Ontem nós tivemos o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o Haroldo Bonfá, diretor da Faros Consultoria, que afirmou a Virgínia, em uma entrevista muito boa, que o mercado de café continua severamente pressionado pelo avanço da colheita aqui no Brasil, que conta com condições climáticas favoráveis, dando espaço para essa pressão, porque os trabalhos de campo vão bem por aqui, mas a oferta vai chegando ao mercado do maior produtor exportador mundiais. Então, a gente tem essa pressão. Agora, os futuros cedem de 2,5% a 3%. Setembro, 1 dólar e 65 mais 80 por libra. O dezembro, 1 dólar e 64 mais 45. O março, 1 dólar e 65 por libra peso. Então, a gente tem esse quadro de baixa para o mercado do café. E tudo vai recuando, se intensificando. Hoje me parece ser um dia também de mais aversão ao risco, a China fora do mercado, o Jerome Powell tendo falado algumas coisas, então a gente tem esse peso também que vem do macro cenário. Mas, completando essa pressão sobre o USDA, sobre o mercado de café, veio ainda a projeção de ontem do USDA para a produção e consumo de café. E houve um aumento projetado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
para a produção de café, para um total de 174,3 milhões de sacas para a produção global de café. Segundo o departamento americano, a maior produção no Brasil e no Vietnã compensará uma queda esperada na Indonésia. Vocês se lembram que essa semana a gente falou sobre os extremos que marcam o clima asiático? Pois é, a gente falou sobre Ásia, Índia, Vietnã, falamos sobre Paquistão, falamos sobre Tailândia e a Indonésia entra também nessa conta. A Indonésia está sofrendo, né, ora com excesso de chuva, ora com uma seca muito agressiva, e por isso nós temos, então, essa condição. A Indonésia perde e é esperado também esse corte na produção indonésia de café. O consumo global... Perdão. Me faltou a voz, engasguei tudo junto. Aí o meu editor já quer saber se ele liga para o 90, se não, uma loucura. Perdão. O consumo global de café também deverá aumentar, segundo a projeção do USDA, para um recorde de 170,2 milhões de sacas. Na temporada 2022-23, o consumo estimado pelo USDA foi de 168,2 milhões de toneladas. Outro mercado que também está caindo, e é o nosso próximo destaque, é o mercado do açúcar. O mercado teve bastante pressionado essa semana toda também, e hoje continua sentindo esse peso. Vamos checar os preços nesse momento na Bolsa de Nova York também, onde são negociadas as soft commodities. Julho, 24 cents mais 50 por libra-peso e uma queda de 1,7%. Outubro, 24 cents mais 50 também, 1,9% de baixa. O março cede 1,8% para 24 cents mais 50 também. E o maio, esse já perdendo os 24 para 23 cents mais 19 por libra-peso, uma queda de 1,5%. Nós temos, então, uma pressão que também vem do Brasil para o mercado de açúcar, que também o Brasil sendo o maior exportador mundial, o mercado continua refletindo o otimismo com a safra 2023-24 do centro-sul do Brasil, que, lembrando, deve ter um mix açucareiro recorde, o maior em 17 anos, dados ali os mercados, né, os ajustes nos mercados de combustíveis e do próprio adoçante aqui no país, e a falta de produto em outras origens, o que deixa o Brasil em evidência nesse momento, mas com este otimismo, com a possibilidade de um aumento de oferta e tudo mais, a gente vê estes fatores pesando sobre o mercado, né? Então, o mercado do açúcar amplia suas perdas nas bolsas internacionais, porque caem também os preços na Bolsa de Londres nessa sexta-feira. O petróleo recua cerca de 1% também nas bolsas externas, o que ajuda a pressionar os mercados das soft commodities, mas em especial o mercado de açúcar, já que são correlacionados, e há também essa força do financeiro negativa, de pressão, sobre as commodities hoje de uma forma geral. Então, continuamos a monitorar o otimismo em relação à safra 2023-24 do Brasil e vamos acompanhando, vamos monitorando. A Única vem atualizando seus números, confirmando essas boas expectativas, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, e a gente vê que o mercado reage a isso muito rapidamente. Uma outra informação do mercado de energias, e isso é uma manchete de Jonathan Simeão, que acaba de ser divulgada, ele já trouxe para nós aqui, inclusive, com exclusividade, o preço médio do CBIO, que é o crédito de descarbonização, retomou o patamar de quase um ano na B3 em cerca de R$ 145. O Itaú BBA explicou esse movimento, explicou essa tendência ao Jonatas, e a possibilidade, de acordo com a consultoria de mercado, a Itaú BBA, é de que parte demandante por créditos de descarbonização esteja mais ativa no mercado. Ontem, o preço médio de negociação definitiva registrou R$ 144,30 por crédito, com máxima de R$ 146,94 e mínima de R$ 136,75 na sessão, tá? No pregão, então, testou as suas máximas e mínimas. A última vez que um valor próximo a esse foi registrado na B3 foi quando os preços alcançaram a média de R$ 153,95 no dia 18 de julho de 2022. O preço médio recorde do CBIO já registrado na B3 foi em 30 de junho de 23,
de 23, não, de 22, né? Com R$ 202,65. Então a gente acompanha também, e o Jonatas já deu todas as informações detalhadas sobre este cenário. É importante você acompanhar. Ontem eu fiz uma entrevista com o CEO da Haifa Group, que é uma empresa israelense que atua muito forte no Brasil já há alguns anos, e ele falava muito sobre essa demanda do mundo por descarbonização, produtos que vão ajudar nesse processo, formas de produzir que vão ajudar nesse processo, e que o mundo está demandando, de fato, esses mecanismos, essas ferramentas para a descarbonização. Essa entrevista vai ao ar nos próximos dias com o senhor Moti Levin, que é israelense, presidente, o CEO global da Haifa, e ele falou muito sobre isso, né? Então, vale a pena, e essa regulação no mercado de créditos de carbono, ela é muito importante. Ela é uma espécie de mais um bracinho nos pagamentos por serviços ambientais, nada mais do que isso, né? Então, o mercado trabalha, né, com algumas metas a serem cumpridas, de acordo com o decreto do Ministério de Minas e Energias, o que vai, claro, dificultar alguma previsão de preços, mas ainda assim a gente está falando de uma melhora, né? E a possibilidade é que a parte demandante por créditos de carbono, por créditos de descarbonização, pelos CBIOS, esteja mais ativa no mercado, o que é bastante positivo e ajuda, portanto, a fazer subir o preço. É a sua boa forma de produzir sendo compensada, isso é muito importante. Eu adianto que é um assunto bastante complexo, né? Mas ele exige que você, de fato, estude um pouco, se dedique um pouco a entendê-lo, mas pode ser muito bom para você, né? Eu já conversei com alguns profissionais sobre isso e volto a dizer, é aquilo, é você trazer o esforço que você faz no campo para ser compensado para ti de alguma forma, tá certo? 9h45 pelo horário oficial de Brasília. O Ricardo Garuffi, os mapas europeus divergem dos americanos? Sim, Ricardo, a gente tem algumas divergências sim, para alguns períodos, e isso traz e intensifica a volatilidade no mercado de grãos para a Bolsa de Chicago, tá? Eu vou vendo aqui os comentários, né? Aquilo que eu sei que vai ser mais rapidinho e que eu vou conseguir já ter a resposta aqui na ponta da língua, eu já vou respondendo, né? Bom, falamos dos principais mercados, agora eu quero trazer uma atualização importante, matéria de Letícia Guimarães, nosso especialista aqui em proteínas animais, porque o número de casos de gripe aviária em aves silvestres no Brasil subiu para 41, com um novo caso em São Paulo e outro no Espírito Santo. De acordo com este observatório da patogenia do Ministério da Agricultura, o Brasil soma agora 41 casos de gripe aviária após a atualização da plataforma, às 19 horas de ontem. Destes casos, um foi detectado em Vila Velha, no Espírito Santo, em um 30 réis de bando, e outro em São Paulo, no município de Caraguatatuba, em um 30 réis de bando também. Importante lembrar que todos os casos registrados até o momento são em aves silvestres, desde o dia 15 de maio, quando houve a primeira detecção e confirmação de influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil. Então, no rescaldo, a gente tem 26 casos no estado do Espírito Santo, 10 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, 2 em São Paulo, 2 na Bahia. E há ainda 8 casos em investigação de suspeitas em andamento até este momento. 9h47 pelo horário oficial de Brasília. Nas últimas informações agora sobre o Plano Safra, nas atualizações em torno desse assunto, o ministro Carlos Fávaro afirmou que podemos ter ali um plano safra com mais de 400 bilhões de reais em recursos. É isso mesmo. O ministro falou mais uma vez sobre isso, confirmou também que o plano deverá trazer e apresentar melhores linhas de crédito para armazenagem, o que seria uma glória para o agronegócio brasileiro. E ele sinalizou, portanto, uma expansão nas linhas de créditos voltadas para isso, já que o país enfrenta um déficit de silos diante de uma safra recorde. Abre aspas para o senhor Carlos Fávaro em uma entrevista a jornalistas no Ministério da Fazenda após uma reunião com os secretários. Ontem o Fávaro esteve ali reunido com os superintendentes do mapa, né? E aí deu essa entrevista então no Ministério da Fazenda e disse,
abre aspas, acho que vai ultrapassar os 400 bilhões de reais. Eu vou acertar o que falta acertar, que são os últimos detalhes, e os prêmios para as boas práticas de sustentabilidade feitas pelos produtores brasileiros. Na semana passada, a Reuters publicou uma matéria com base em uma proposta que estava sendo discutida no governo de que o plano poderia ter uma redução de até 2 pontos percentuais nos juros do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, o PRONAMP, para até 6% no ano, caso o agricultor siga práticas sustentáveis. Fávaro não confirmou ao ser questionado. Por quê? Ele já explicou sobre isso. O governo, de uma forma geral, aí a gente está falando de uma transversalidade na prática, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, Ministério do Orçamento e órgãos reguladores como TCU, como o Ministério Público Federal, estão ali fazendo uma costura para criar uma ferramenta que seja eficaz o bastante para que o produtor possa fazer a confirmação dessas suas boas práticas agrícolas e acessar taxas de juros mais acessíveis, mais atrativas, mais baratas. Então, esse era inclusive um dos entraves que estava ali impedindo o anúncio do Plano Safra, que inicialmente estava marcado para 13 de junho. Nós já sabíamos que não ia acontecer, porque havia ali esses esbarrões entre os ministérios, ou o desmonte do Ministério da Agricultura com a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi mais um agravante, porque você tem o mesmo bolo de recursos para dividir para duas pastas, então essa segregação não é boa para ninguém, a gente deveria agregar, estamos segregando, e traz essa dificuldade. Então, a gente olha para isso com certa ansiedade, mas nós já sabemos como são os anúncios, né, de Plano Safra, sempre vai ter alguma coisa que não vai agradar, sempre vai ter uma surpresa agradável, outra desagradável, é bastante comum, né? Dias de Plano Safra são dias como esse. Então, nos dias 27 e 28 de junho, serão reportados, né, anunciados oficialmente. Essa é a última data confirmada pelo ministro Fávaro. No dia 27, Ministério da Agricultura. No dia 28, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai tratar, então, da agricultura familiar. O deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deu entrevista ao Bom Dia Agronegócio nessa semana, falando sobre as expectativas da frente para o plano. A preocupação do Lupion é justamente o volume de recursos que vai ser destinado à equalização dos juros. Isso é muito sério. O pleito inicial do setor era pelo menos 25 bilhões de reais. A FPA já sabe que a totalidade não será alcançada. A expectativa é de que pelo menos 20 bilhões venham no Plano Safra na semana que vem para este fim, para a equalização das taxas de juros. Vamos ver como as coisas se definem. Semana que vem a gente vai comentar sobre isso, com certeza. 9 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ontem começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento começou, mas foi suspenso até a semana que vem. E o ex-presidente, nós tivemos ali alguns avanços, o relator se posicionou, a gente teve alguns votos, e a previsão é de que o julgamento no TSE, que foi suspenso ontem, seja retomado na terça-feira, dia 27. Veja só, desde quinta, quando o julgamento teve início, Bolsonaro está no Rio Grande do Sul. Ele desembarcou em Porto Alegre pela manhã, quando foi recebido por apoiadores. À noite esteve em uma churrascaria. A estadia deve durar até sexta-feira, dia 23. Segundo o PL, a ida do ex-chefe do Executivo ao Estado também faz parte do roteiro de viagens pelo Brasil, com o objetivo de fortalecer a legenda do PL, seu partido, para a disputa das eleições municipais de 2024, fecha aspas, para o PL. Atualmente, a sigla comanda 339 municípios no país. O objetivo, segundo o Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, é chegar a 1.500 no ano que vem. Então, vamos ver. E ele aposta, claro, na força política de Bolsonaro para fazer esse incremento importante, né, de municípios ali sob o comando do PL. Vamos ver se acontece ou não. E claro que o Valdemar Costa Neto se manifestou sobre o julgamento de Bolsonaro, que o Bolsonaro inclusive chamou de politiqueiro, fecha aspas, para o ex-presidente, e o Valdemar Costa Neto também se manifestou, e ele disse, né, ele defendeu o ex-presidente Bolsonaro, e ele exibiu um vídeo, né, nas redes sociais. Aliás,
esse vídeo foi repercutido pela mídia, ele garantiu que o ex-presidente será candidato à presidência da República em 2026 pelo Partido Liberal e criticou o julgamento contra o ex-presidente que pode torná-lo inelegível. Bolsonaro é julgado por questionamentos referentes ao processo eleitoral sem apresentar provas durante uma reunião com embaixadores em julho. E ele trata, né, o Valdemar Costa Neto trata o atual momento e classifica o julgamento como uma injustiça. Abre aspas. Não vamos admitir injustiça com o nosso capitão. Não acredito que um presidente da República fique inelegível pelo que falou. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O Bolsonaro vai seguir firme e tenho convicção de que será nosso candidato. Todos nós precisamos entender que nossos adversários estão lá fora, estão culpando espaços da esquerda. Este é o momento em que todos nós precisamos nos unir. E, de fato, né, a gente viu outros políticos serem condenados, descondenados, presos e depois não só concorrerem à eleição, mas serem eleitos por práticas muito piores do que pelo que falou Bolsonaro. Não é possível isso. Mas no Brasil, como até o passado é incerto, sim, é possível, né? Então a gente precisa continuar acompanhando e buscar entender. É difícil? É muito. Mas a gente tem que entender, né? Tem que monitorar, entender que o brasileiro, a Suprema Corte, o TSE e tudo mais, vão ter que ser estudados, né? Em algum momento da nossa história prévia, a gente vai ter que tentar entender como é que foi lá atrás, para a gente entender o que vai acontecer lá na frente. Não é possível isso, né? 9h55 pelo horário oficial de Brasília. Vamos lá. Bom dia para Dona Neuza, que nos acompanha lá da capital, São Paulo, capital paulista, São Paulo. Pessoal da AgroSat conosco desde o comecinho, bom dia. Bom dia para Patrícia Jacques, que eu vou trazer informações do boi e do arroz para ti. Para o Flávio Elias, para o Henrique Franciosi, tá falando conosco direto da Hortitec em Olambra. Estive lá ontem, feira incrível, né? Tecnologia para os hortifrutis lá em cima, muitas soluções. Então, se você está com tempo ainda, tem mais um dia para você conhecer a Hortitec 2023, 28ª edição, em Olambra, interior de São Paulo, fora o passeio, fora a experiência que é estar em Olambra, né? Cidade fofésima, linda, gostosa para comer, para passear. Então, se não der para vir na Hortitec, venha visitar Olambra para visitar os campos de flores. É uma loucura o que acontece em Olambra, né? Sem contar que o agronegócio ali muito presente, tem cooperativas agroindustriais e tudo mais. Olambra é um colosso do interior de São Paulo, e em Olambra, dá para conhecer também, fica o Veiling, que é a maior, o centro de distribuição, né, e comercialização de plantas ornamentais e flores do Brasil. É uma loucura aquele sistema, né, um leilão invertido, o Veiling. Se você não conhece, vem conhecer, porque é fantástico. É claro, é uma tecnologia holandesa, né, uma prática holandesa que foi trazida para o Brasil pelos holandeses que fundaram Olambra, e realmente tem dado muito certo, e de fato acompanhar aquilo ali é muito legal. Então vale a experiência. Se não der para vir a Olambra, você pode, vou te passar o link já, assistir e acompanhar por um podcast que nós fizemos lá em loco, do Conversa de Cerca. A gente passou um dia inteiro ali, desde o Veiling até ir conversar com produtores de flores e plantas, né? E aí é bonito demais, aí são histórias incríveis. Eu vou deixar para vocês aqui o link se vocês quiserem recuperar esse episódio. Que, modéstia à parte, ficou muito legal, ficou muito bonito e vale o tempo dedicado ali a assisti-lo. Foi um episódio especial, né? Feito em loco. E vale a gente acompanhar. Vou deixar para vocês o link aqui, ó, no YouTube. Bom, vamos lá. Bom dia também para o Danilo Padovani, para o Júnior Campos, para o Thiago Farias. Bom dia, Carla. Onde o preço do café vai parar? Quais fundamentos para uma queda tão acentuada? Qual será a realidade para as próximas safras? O Thiago fala conosco de Caratinga, Minas Gerais. Pois é, Thiago, muitas pessoas estão se fazendo essa pergunta. Eu vou sugerir para você acompanhar essa entrevista do Haroldo. As entrevistas do Haroldo são sempre excelentes, mas né, para responder e para diminuir a sua angústia, eu sei que é um momento muito difícil pelo qual passa o agronegócio brasileiro, eu entendo. Eu vou deixar para você aqui, tá, Thiago, o link
dessa visita do Haroldo aqui aos nossos estúdios, para você entender um pouco mais. Mas, em suma, o que a gente tem é uma recuperação da oferta brasileira em 2023, uma melhor ainda para 2024, e a colheita em andamento aqui, a gente chegando com mais oferta para o mercado de uma forma geral. O Brasil, enquanto maior exportador mundial, traz essa oferta ao mercado global, vai exercer uma pressão. Fora que, como o mercado estava muito volátil e testou patamares mais altos, há um espaço para correção, para realização de lucros, para isso tudo. E aí os fundos, né, que nunca nem viram um pé de café na vida. Ah, não, o Brasil vai produzir mais, está colhendo bem, o clima é legal? Não, aperta o botão, vamos vender, depois a gente vê o que faz. Então, é mais ou menos por aí, né, em linhas gerais e de forma rasa, superficial. Por isso te digo, ouça essa entrevista do Haroldo para você entender de forma mais profunda. Mas fato é que agora o que manda é a oferta, e a oferta está pesando sobre as cotações, tá? Bom dia para a dona Eliana também, aqui de Valinhos. Pedro Souza, sempre conosco da Famato. Obrigada, viu, Pedro? Bom dia, sextamos. Um abraço a todos da comunidade Agro. Obrigada para você também. Sérgio Santiago, bom dia. Bom dia para o Luiz, para o Rui Takaki. Bom final de semana para você também. O Sodário Magnani traz uma informação importante. Os preços estão recuando porque o dólar index está se valorizando, daí precisa menos dólar para comprar uma tonelada. Coisa boa, gente assim que já traz a informação completa. Obrigada, viu, Sodário? Muito bom, excelente comentário. Falamos sobre o dólar index, vamos ver como é que tá agora. Agora subindo 0,5% para 102.475 pontos. Enquanto isso, nós temos o dólar frente ao real, com 0,5% de alta, R$ 4,80 é a cotação da hora. Aqui na sequência dos nossos comentários, bom dia, Carla Caxias Maranhão, obrigada. Tempo firme por aqui, obrigada para o Márcio Maciel. Assim, e o seu Dário ainda complementa dizendo: sou de Pranchita, no Paraná. Aqui o milho safrinha já escapou do perigo e da geada, e está bom. Ontem choveu 30 milímetros e nesse momento está chovendo forte. Abraço a todos. Vamos acompanhando, seu Dário. Muito obrigada. Direto de Pranchita. O Vanderlei Oliveira, bom dia, de Douradina, Mato Grosso do Sul. O seu Dário também complementa dizendo que temos boas safras também no feijão, né? Feijão também produzindo bem lá em Pranchita. E agora vamos trazer as informações aqui direto do Bom Dia Agronegócio para a Patrícia Jacques, que quer saber mais informações sobre boi gordo e sobre arroz. Vamos lá. Vou começar pelo arroz, que a gente tem a última informação do CPEA, divulgada na quarta-feira. Preços cedem na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul. Os preços do arroz em casca continuam em baixa na maior parte das praças acompanhadas pelo CPEA, viu, Patrícia? Principalmente no estado gaúcho, cenário que vem sendo observado desde o final de abril. Segundo pesquisadores do CPEA, nos últimos dias a pressão esteve atrelada à baixa liquidez diante da retração compradora e a menor paridade de exportação, que por sua vez cede em função da baixa do dólar frente ao real. Porém, é importante mencionar que os comportamentos regionais têm sido divergentes, indicando dispersão dos valores de compra e venda, que são influenciados pela disponibilidade de produto e/ou pelo interesse da compra. Então, Patrícia, preços ainda pressionados no mercado de arroz, a gente tem baixa liquidez, a oferta maior disponível, ela deixa o comprador um pouco mais reticente, né? Entendendo se o mercado vai continuar recuando, se não vai, e sente essa pressão. Ontem, as cotações fecharam, vamos ver, o indicador CPEA fechou o dia caindo 0,2% para R$ 81,36 por saca, que no caso do arroz é de 50 quilos. No mercado físico, os preços também ou cederam ou ficaram estáveis, como, por exemplo, a média do Rio Grande do Sul para R$ 81 por saca, com queda de 1%, ou oeste da Bahia, por exemplo, R$ 80 por saca, sem variação, tá? Então, esse é o mercado do arroz. Agora, para o boi gordo, a gente tem ainda uma pressão sobre os preços da arroba. A gente já checa a B3 para você. E o que a gente percebe, né, que inclusive os próprios confinadores já estão sinalizando uma diminuição no confinamento aí para os próximos meses. Veja,
O Boitel Chaparral, confinador no estado, tradicional confinador no estado de São Paulo, estima reduzir entre 25% a 30% a oferta de animais confinados em 2023, segundo o Sérgio Zerpioca, que é pecuarista e proprietário deste Boitel. O pecuarista saiu de um lucro de 800 a R$1.000 por animal para amargar um prejuízo de 600 a R$700 por animal neste primeiro giro do ano. Então, perceba, né? É um prejuízo considerável, o mercado segue muito pressionado, mas o que a gente também entende que pontuais altas vão se registrando para o mercado, porque essa oferta menor de animais vai dando algum suporte para os preços. Foi inclusive o que disse o André Aguiar, que é consultor da Boviplan, em entrevista ao Notícias Agrícolas nos últimos dias. O André disse: com oferta menor de animais e escalas mais curtas nos frigoríficos, a recuperação nos preços da arroba começa a se consolidar. E no começo desta semana, o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities da Levante, ele disse: mercado futuro do boi de olho na oferta de animais que deve ditar o ritmo da movimentação de preços. Foi o que eu acabei de dizer. Olhar para a oferta para saber a direção que o mercado vai assumir. Vamos ver os preços agora na B3, para te deixar com a informação completa. E todo dia 11h30, tá, Patrícia? Tem informações ao vivo do mercado de boi gordo, sempre com um analista diferente, sempre com uma perspectiva diferente, para que essa pluralidade de opiniões possa te ajudar a tomar decisões melhores, tá? Ó, o boi hoje está caindo. A gente tem junho com R$251 por arroba e queda de 0,2%. Julho, R$262, uma queda de 0,6%. Mesma baixa para o agosto, para R$261,50. Outubro, R$263,65, 0,1% de queda, tá? Então temos esse cenário para o mercado de boi gordo nesse momento. Vamos ver como é que, né, os negócios correm nesta sexta-feira. O Flávio Elias: Carlinha, vai falar com o Vanin na segunda? Bom dia. Bom dia, Flávio. Não está previsto, pelo menos, para falarmos com o Vanin na segunda. Ele deu entrevista ao Notícias na quarta-feira, fechamento de mercado, viu, Flávio? Vou deixar para vocês também aqui o link, caso você queira recuperar essa entrevista. Vou colocar aqui para vocês o link do Eduardo Vanin, tá? Vale a pena você recuperar essa entrevista, tá, Flávio? Obrigada pelo teu comentário. Bom dia para o Carlinho Augusto, de Tangará da Serra, Mato Grosso, para o Mauro Mercúrio, de Caloré, no Paraná, para o Ronaldo Sobreiro. Bom dia. Os portadores estão pagando em peso argentino, é mais ou menos por aí. José Herbst, bom dia para o senhor também. Para o Everton Camargo, de Toledo, da Agricomar, Toledo também no Paraná. O Ricardo me perguntou sobre a mudança ali a divergência nos mapas, né? Eu respondi. E também bom dia para o Eduardo Bortoli, que diz assim: bom dia, aqui direto de CNP, Campo Novo do Parecis. Eu imagino que seja, né? Cidade de oportunidade no agro. Meu amigo, Campo Novo do Parecis, Sorriso, Primavera, Sinop e todo o Centro-Oeste, cidades no Sul, cidades no Mato Piba, cidades no Nordeste do Brasil, onde tem o agro, tem oportunidades, né, Eduardo? É uma coisa impressionante. O papel que o agronegócio teve na construção de inúmeras cidades no Brasil, da interiorização das populações, dos níveis de tecnificação das lavouras brasileiras, o papel do agro na construção e no desenvolvimento dessas sociedades urbanas é determinante. Ainda a gente vai falar bastante sobre isso. 10h07 pelo horário oficial de Brasília. Orlando Caracho, alguma posição quanto ao preço dos glifosatos? Meu amigo, não tenho aqui, mas a última informação que eu tenho é de que estavam recuando e vou pedir um levantamento, a gente fala mais sobre isso na segunda-feira. Combinado assim? Vamos tratar mais de custos de produção. 10h07 pelo horário oficial de Brasília. Eu lhe agradeço muito pela companhia até agora e segunda-feira estamos juntos novamente. Então, boa sexta-feira para você, bons negócios, bom final de semana. A gente se vê na segunda. Até mais.